A paz do Senhor. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical e estamos de volta na nossa segunda aula do segundo trimestre de 2020 com as lições bíblicas com o tema A Igreja Eleita Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. A lição 2 desse domingo, dia 12 de abril de 2020, tem o tema A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, do 9 ao 14, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Nesta lição, veremos a definição das bênçãos de Deus ministradas aos seus servos. Mostraremos que Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus servos e que essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Tópico 1. Uma nova posição em Cristo. A doxologia. Doxologia significa adoração, momento de enaltecimento ao Senhor. Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, notamos que é uma adoração que Paulo faz por tudo que ele fez antes da fundação do mundo. Vamos ler Salmo 103, do versículo 1 ao 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. O salmista aqui, ele está adorando, bendizendo o nome do Senhor. A mesma coisa nós comparamos com Efésios 3 ao 14, um momento de adoração, uma doxologia, um momento de entrega da pessoa, o adorador, diante do que é adorado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um momento de adoração. Então, doxologia é a nossa manifestação de adoração, de louvor, de enaltecimento a Deus. As bênçãos espirituais. O que é bênção? Bênção significa a graça concedida de Deus. É um bem dispensado por Deus ao homem. O benefício da graça divina ao homem. A natureza das bênçãos vem das bênçãos espirituais. Só se fala muito das materiais, mas as bênçãos garantidas pela palavra de Deus são as bênçãos espirituais nos lugares celestes, que nós lemos no versículo 3, que diz na parte B, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos é em Cristo, é por Ele, com Ele, para Ele, todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, as bênçãos garantidas são, Ele nos predestinou para nos sermos filhos dele.
Já foi algo planejado de antemão que fôssemos filhos dele. Nos fez agradáveis a si. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Ele nos acolheu por sua vontade redentora, remiu-nos por meio do seu sangue, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Essas são as bênçãos espirituais garantidas por Deus antes da fundação do mundo para os seus servos. A nova condição. Jesus é o agente da bênção. As bênçãos estão condicionadas àqueles que estão em Cristo Jesus. Há um contraste significativo do que é natural e o que é espiritual. Quando Jesus, conversando com Nicodemos, diz a ele que é necessário nascer de novo, ele vem explicando a ele o que é da carne é carne e o que é do espírito é espírito. Quando analisamos o diálogo de Jesus com Nicodemos, percebemos que apenas depois da regeneração que o homem se torna espiritual. Antes da regeneração, não há como o homem entender as coisas espirituais. Vale salientar que o novo homem é salvo, não o velho homem, pois esse deve morrer na cruz do Calvário ao aceitar Jesus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. E analisando, podemos perceber que somente após nascendo de novo que acontece a regeneração e o homem se torna um ser espiritual. Tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. A revelação do mistério. Efésios capítulo 1, versículo 9 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ninguém conhece a mente de Deus a menos que ele queira revelar-se. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 13. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A revelação dos mistérios de Deus, através dos seus decretos, somente o Espírito Santo poderia revelar essa verdade para nós. Sozinhos jamais conseguiríamos entender os benefícios também da morte de Cristo para a humanidade. Porém, hoje podemos conhecê-los, pois foi dado gratuitamente por Deus. Esse conhecimento desse mistério, desse beneplácito maravilhoso que Deus tem para conosco. A plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A palavra dispensação no grego significa regra da casa. Refere-se ao modo como Deus pôs em ordem toda a história da humanidade para cumprir seus desígnios à humanidade. Nesse sentido, dispensação se refere ao tempo determinado por ele para cumprir seus desígnios de salvação à humanidade. Deus nos fez agradáveis a ele para que possamos estar reunidos e unidos tanto no céu como na terra,
para a sua vontade, para o seu louvor. Louvor da sua glória. No versículo 11, nele digo, em que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Sobre eleição e predestinação, haverá a próxima aula 3, que aprofundaremos mais sobre esse assunto, que será o tema eleição e predestinação. Basta saber que em Cristo, tanto gentios como judeus se tornaram filhos de Deus. Somos heranças de Deus, herdeiro da promessa. Tópico 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós nos tornamos heranças do Senhor, tanto gentios quanto judeus. O selo do Espírito Santo. Muitas das vezes você vai se perguntar o que é esse selo, né? E às vezes as pessoas referem-se na igreja, você já foi selada com o Espírito Santo, e as pessoas acham que isso tem que falar em línguas. Não, a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna templo do Espírito Santo, então você é selado pelo Espírito Santo. Na antiguidade, a gente pode ver, a vida tem alguns filmes antigos, e na capa da nossa revista, da CPAD, ela traz esse selo real com um leão aqui, no emblema aqui, né? É um selo, né? Então, isso mostra a questão de propriedade, significa uma propriedade. E no caso, nós somos propriedades, herança do Senhor. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você recebe o selo, né, que nós estamos falando aqui na lição, você é identificado como servo do Senhor, como filho de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo. É ele que leva à salvação. É ele que convence o homem. É ele que leva o homem a um verdadeiro relacionamento com Deus. O penhor da nossa herança. O que é o penhor? O penhor é uma garantia, né? Fala-se da negociação entre comerciantes. Quando tinham que fechar algum negócio, tinha que dar alguma parcela em dinheiro ou em algum valor. O Espírito Santo, ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia da salvação. Você aceita Jesus, se torna templo do Espírito Santo, e você tem que ter essa certeza da sua salvação. Há pessoas em nosso meio que estão na igreja, mas ainda não têm a certeza da salvação. Mas você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia que nós temos, que somos dele, e o maligno não pode nos tocar. Isso não quer dizer que a pessoa que recebe o Espírito Santo uma vez salvo para sempre. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, vai de sua conduta, né? A Bíblia fala que a coroa será dada àquele que for até o fim, né? A pessoa que está numa maratona, o primeiro vai receber o prêmio maior. Mas aquele último, que chega por último numa maratona, ele recebe sua medalha. Todos ganham algo. Então, é aquele que for até o fim. Não importa a forma como você está chegando, se você está indo muito rápido, se você está indo muito devagar. Mas aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aprendemos na lição de hoje a importância do Espírito Santo na vida do crente, do salvo em Cristo Jesus. Entendemos a nossa posição diante dele. Entendemos também que a salvação, ela nos traz as bênçãos espirituais. Nós estamos vivendo épocas em que o povo só busca as coisas materiais, mas a Bíblia fala que primeiro buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos que compreender que nós temos uma nova posição em Cristo, compreender que a nossa realidade é em Cristo, com Cristo.
e que o Espírito Santo, ele desenvolve esse papel na nossa salvação. Ele é muito importante. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amém?